Senhor, o transmissor da sua palavra, conforme a sua vontade. Abençoa para que essa palavra seja uma palavra santa, Senhor. Proteja todos, em nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Pai, Senhor, irmãos. Amém. Livro do Gênesis, capítulo 1, vamos ler o verso 14. Gênesis, capítulo 1, verso 14. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler o verso 14. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler apenas o verso 14. Deus tem sido fiel para conosco. E nós somos gratos ao Senhor por esta oportunidade. Você está feliz nessa noite? Amém. Pergunte para quem está ao seu lado. Tem espaço aí para a palavra de Deus? Graças a Deus. Deus é bom demais. Maravilha. Gênesis 1, verso 14. Quem encontrou, diga bem forte amém. Amém. Diz assim para nós o texto. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e noite, e sejam para eles sinais para tempos determinados e para dias e anos. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e noite, e sejam para eles sinais para tempos determinados, para dias e anos. Pode tomar o seu assento, amém? Glorificando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Graças a Deus. Você vai me ajudar, varão? Vai me dar uma força aí? Aí a gente tem hora que a gente vai fazer igual o Marcos Feliciano fala, muda a música, que ele tem um tecladista particular, né? Ele pega e fala, muda a música, põe melancolia. Me ajuda aí, varão. Vai dando lugar e o nome de Jesus vai ser glorificado. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Diga assim, um novo tempo. Diga de novo, um novo tempo. Não é o tema, mas é a parte introdutória. Então, diga de novo, um novo tempo. Eu acho engraçado que a vida do pregador é um barato, porque às vezes a gente está no nosso devocional, e digo isso a respeito de mim, né? Às vezes a gente está no nosso devocional e à medida que a gente vai lendo alguns textos da palavra de Deus, a gente vai criando algumas indagações e essas indagações a gente vai procurando na Bíblia algumas respostas e às vezes são essas respostas que o Senhor nos dá para pregar. Às vezes a gente recebe um tema, trabalha dentro desse tema específico, às vezes é uma mensagem que se dá mais no campo da explanação mesmo, a mensagem expositiva. E há alguns momentos em que eu acordo, uma palavra está no meu coração, sumiu o meu retorno por quê, careca? É o careca do apartamento, é o careca que está ali no som, que é o careca que é o nosso baterista. Você vai me ajudar, varão? Vigia, hein, vaso? Eu vi que na hora que a Ingrid foi cantar, você aumentou o microfone dela. Aleluia. É bênção de Deus. Fica à vontade, tá bom, varão? Eu sei que você vai tomar conta aí de maneira satisfatória para a glória de Deus. Quem está comigo, diga amém. Amém. A vida do pregador é um barato, irmãos, porque às vezes a gente acorda com um tema na cabeça, e aí quando a gente vai meditar nesse tema, a gente fala, poxa, aqui tem uma mensagem de Deus, né? E hoje Deus me autorizou pregar isso que eu vou pregar para você, se Ele me der graça. Na verdade, a minha oração para Ele, ou a Ele, é que com a mesma intensidade que eu recebi essa palavra, que eu consiga atingir em Deus sabedoria para transmitir para o teu coração. Você deseja ouvir? Diga glória a Deus. Então, algumas manhãs atrás, eu acordei com esse tema na minha cabeça. Novo tempo, novo tempo, novo tempo, novo tempo, novo tempo. E aí eu fui tentar entender o que significa novo tempo. E meditando no que significaria novo tempo, o termo novo no hebraico, ele pode ser aplicado tanto como substantivo e bem como verbo. Então, novo pode ser aplicado tanto como substantivo, bem como verbo. Então, se nós fôssemos falar sobre novo, nós poderíamos usar tantos termos Hadash ou Rodesh.
Quando nós falamos sobre Hadash na língua hebraica, nós estamos falando sobre um verbo, e esse verbo pode trazer para nós o sentido e o significado de tornar novo, renovar, ou algo, ou a ideia, indicação de algo que foi modificado. Tornar novo, renovar, ou algo que foi modificado. A gente vê essa expressão em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 11, no verso 4, quando Samuel ele fala a respeito do povo ir até Gilgal e ali renovar o reino. A Bíblia está falando sobre uma modificação de reino que está acontecendo. Quem me ouve, diga amém. Porque até então nós estamos saltando daquilo que é chamado de teocracia. O que é isso? Deus é o centro de tudo, Deus é o governo do povo, Deus é quem estabelece as direções, e Deus na lei havia dito que levantaria um rei, só que esse rei seria segundo o seu coração, só que pela ansiedade do povo, o povo clama por um rei, e Deus decide atender o clamor do povo e dar ao povo um rei segundo o coração deles, e esse rei se chamava Saul. Então, quando Samuel usa essa expressão no seu primeiro livro, no capítulo 11, no verso 14, ele está falando sobre uma indicação de algo que foi modificado, e o verbo ali é Hadash. Nós temos ainda a ideia de Rodesh, e essa é uma ideia predominante no Antigo Testamento, ou na língua hebraica, e ela aparece pelo menos 283 vezes na Bíblia, e é interessante que Rodesh ele traz para nós o sentido de algo que está relacionado à ideia de medida de tempo. Então, quando a gente fala sobre medida de tempo, usando esse termo chamado de Rodesh, é interessante que ele pode se referir a uma data específica, a um dia específico, a um mês específico, ou a um dia do mês específico que estava no calendário do povo. Essa expressão ela aparece em Êxodo, lá no capítulo 13, no verso 4, se a minha memória não estiver falha, quando a Bíblia diz que quando o povo está saindo do Egito é o mês de Abib. E isso ali está literalmente indicando o tempo em que o povo está saindo, e ali eles estão saltando de um período que é totalmente diferente, porque em outro momento eles estão vivendo um período de escravidão. Essa escravidão foi prevista por Deus em Gênesis 15, lá no verso 13, Deus fala com Abraão através da revelação, e agora o povo está saindo deste período de adversidade, de escravidão, e está indo para este tempo que era novo, este novo tempo. E aí a expressão que nós temos ali é Rodesh. Então, Hadash, Rodesh. Essas expressões, elas estão coligadas a tempo, e quando nós fazemos uma triangulação entre Hadash, Rodesh e Etz, que significa novo, é interessante nós pensarmos que Etz, que é essa pronúncia, o próximo da pronúncia no hebraico, é interessante que esse termo ele traz para nós uma ideia de um tempo que foi concebido, e isso pode ser considerado um tempo oportuno, uma ocasião oportuna, uma estação própria. E aí é interessante nós pensarmos a respeito dessas coisas, porque quando nós fazemos essa triangulação entre Hadash, Rodesh e Etz, nós temos essa ideia de novo tempo, e essas junções, a conexão dessa triangulação traz para nós a ideia de alguém que criou um tempo pré-estabelecido, e esse alguém que criou esse tempo e pode pré-estabelecer esse tempo, tem uma data específica para movimentar coisas, ajustar coisas, mudar coisas, realizar eventos específicos. Então, a ideia de tempo é muito nítida, e um novo tempo é muito nítido quando nós fazemos essa triangulação, Hadash, Rodesh e Etz. Talvez você se pergunte, Marlon, mas o que tudo isso tem a ver comigo ou com a minha vida? Bom, eu entendo que quando a gente fala a respeito de um tempo, que é isso que nós estamos falando, um tempo pré-determinado por alguém, nós entendemos que existe uma estação pré-estabelecida por alguém, e eu entendo que nós precisamos entender que se o tempo ele tem uma criação, logo ele tem um criador, e se ele tem um criador e uma criação, podemos subentender a partir de então que ele tem um dono. Quem é o dono do tempo? Nós podemos claramente ter este entendimento à luz da palavra de Deus, porque eu acredito, respeito
as outras posições, mas eu acredito no criacionismo, eu acredito na criação do Senhor, eu acredito que a palavra de Deus é verdade, e a Bíblia, em sua verdade, me mostra que Deus é criador de todas as coisas. Você acredita nisso? Então, entendendo que Deus, Ele criou todas as coisas, respeito quem diverge nesta opinião, mas eu acredito que Deus criou todas as coisas e não haveria um texto melhor para nós lermos essa noite, a não ser o texto da criação. Quem está comigo na palavra, diga amém. E é interessante que esse texto que nós lemos de Gênesis 1, verso 14, é o terceiro haja. O primeiro está no verso 3, o segundo está no verso 6, e esse é o terceiro haja. A ideia de haja aqui é: exista conforme eu disse que deva existir. O ser humano, ele trabalha sempre a partir de uma matéria que é existente. Mas Deus, como criador de todas as coisas, na verdade, quando a gente utiliza esse verbo criar, nós estamos falando de um verbo que só pode ser aplicado a um sujeito, que é Deus, porque o homem, ele trabalha a partir de uma matéria que já existe, e apenas Deus tem o poder de criar aquilo que não existe. É por isso que Davi, quando ele se sente distante de Deus, ele vai dizer no Salmo 51, se não estou falha na minha memória, o verso 10, ele vai dizer assim: Deus, cria em mim aquilo que não existe, um coração puro, um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, porque ele sabe que a ação criadora só provém de Deus. O homem só reproduz a partir daquilo que já existe, mas Deus é o único que tem o poder de criar. Então, quando o texto que nós lemos diz, no verso 14, e disse Deus, haja, ou seja, exista da maneira com a qual eu disse que deveria existir, e ele diz: haja expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam para eles quem? Nós, sinais para tempos determinados, para dias e anos. Deus está nos mostrando que quem criou o tempo foi Ele mesmo. Quem criou o tempo, gente? Quem criou o tempo, gente? Vila Lucinda é boa de Bíblia. Quem criou o tempo, gente? E aí eu acho interessante isso, porque quando a gente fala de Hadash, Rodesh, Etz, novo tempo, entendendo que Deus criou o tempo, eu acho interessante nós mencionarmos isso, porque Deus criou o tempo para benefício do homem. Deus criou o tempo para benefício do homem. Deus criou o tempo para benefício do homem. Por quê? Através do tempo o homem ele pode criar um cronograma, e através desse cronograma ele prevê as suas possíveis ações, assim Deus lhe dando graça, e através do tempo Deus estabeleceu pelo menos 3 bênçãos que eu acho interessante e que se alinham com tudo que já foi dito aqui. Em primeiro lugar, a Bíblia fala para nós a respeito de descanso a partir da linha do tempo. A Bíblia diz para nós que 6 dias o homem deveria trabalhar, e no 7º dia para ele era estabelecido descanso. No máximo que o homem poderia fazer é louvar ao Senhor, adorar a Deus, porque Deus ele conhece e sabe que o homem precisa de um tempo de descanso. Então, criando a ideia de tempo, Deus estabelece lá na frente, Êxodo 23, verso 12, a ideia de descanso: trabalhará 6 dias e no 7º descansará. O que Deus está ensinando? Não é que apenas o sábado deveria naquela época ser santificado, porque o nosso Senhor Jesus até do sábado ele é o Senhor. Então o que ele não está ensinando é que apenas um dia deveria ser consagrado de maneira proposital ou aleatória. Ele está dizendo que o homem precisa de um descanso, ele precisa de uma pausa para poder recuperar as suas energias psíquicas, emocionais, físicas, para dar continuidade à sua rotina. Então, quando nós estamos falando sobre o dia que nós temos, que é o domingo, que é o dia de descanso para muitos, que aqui estão, é o dia que Deus preparou para que nós possamos celebrar, retomar as nossas forças, recobrar as nossas forças e darmos continuidade a mais uma semana, e isso é um sinal da bênção de Deus. Descanso. Em segundo lugar, a Bíblia fala a respeito de descanso da terra, e aqui Deus está ensinando 2 lições. Quantas lições? Porque Deus falou assim para o povo: vocês têm que ter um ano sabático. Então, ou seja, no 6º ano vocês colhem, no 7º ano vocês não plantam, e vocês também não colhem, no 8º ano vocês vão ter que plantar para poder colher no 9º ano. Então o que Deus está dizendo? No ano sabático vocês precisam entender que a terra precisa descansar, porque eu não estou preocupado apenas com o fruto, eu me preocupo com a qualidade dele. Então, se a terra descansar, a terra se prepara melhor para poder produzir. Então nisso Deus
Deus está ensinando duas coisas. Primeiro, a administração. Deus está dizendo: administre os bens que eu coloquei nas suas mãos. Porque o povo recolhia no 6º ano, no 7º ano não recolhia e não plantava, e só ia plantar no 8º ano. Então, ou seja, no 9º ano é que eles iam colher o que foi plantado no 8º ano. Então a gente está falando de pelo menos 3 anos em que o povo tinha que viver na dependência de Deus. Você pegou isso, diga glória. Deus está dizendo, pelo menos 3 anos após o ano sabático, vocês vão ter que viver na minha dependência, ou no decorrer do ano sabático, vocês precisam viver na minha dependência. O que que Deus está ensinando? A administração. Se você administrar e confiar em mim, tenha certeza que aquilo que você precisa não vai faltar. É interessante, eu me lembrei, às vezes é uma coisa meio maluca, mas eu me lembrei disso, lá na casa da avó. Levanta a mão aí, vó. Dá um glória a Deus aí, vó. Lá na casa da avó tinha um pé de mexerica. Aí ela precisou cortar o pé de mexerica. Mas o que eu acho interessante é que às vezes ninguém semeava nada, porque tem coisa que você precisa semear uma vez e ponto. A avó não precisava ficar todo ano lá jogando semente de mexerica, ou não sei como é que é o nome daquele pé de fruta, mas todo ano dava fruta ali. Por quê? Era a providência de Deus. Todo ano Deus provinha aquilo, que aquela árvore foi feita como propósito para poder produzir. Então o que Deus está ensinando para a gente? Enquanto você administra e confia na minha presença, quem cuida da tua vida, da tua casa, sou eu. Segunda lição que Deus está ensinando aqui: Deus está ensinando a girar a economia daquela região e daquela nação. Por quê? Qual que era a proposta do povo não plantar? Primeiro, a terra produzir melhor. Segundo, os pobres da terra recolhiam os frutos, e os pobres da terra, eles, além de recolher, os animais poderiam comer aquilo que soberbejava. Então o que Deus está dizendo? Eu me preocupo com o simples, eu me preocupo com o humilde, e eu dou para esse uma nova oportunidade de pré-estabelecer um novo conceito de renda. Olha a preocupação de Deus. Deus está ensinando a administração e Deus está ensinando um novo conceito de renda. Descanso da terra, descanso particular, descanso pessoal, cuidado de Deus, administração, confiança no Senhor, geração de novas rendas. Olha quantas bênçãos o tempo traz para nós. É interessante nós pensarmos em uma terceira e última lição a respeito disso, que a Bíblia também trabalha a respeito do tempo, falando sobre um entendimento espiritual sobre as quais as coisas acontecem. Uma leitura espiritual do tempo traz a nós um entendimento das coisas que Deus vem trabalhando e vem nos ensinando, vem nos estimulando e nos direcionando. Então, a respeito do tempo, eu consigo ter entendimento espiritual do porquê que algumas coisas acontecem. Por exemplo, quando a gente lê lá em Mateus, no capítulo 16, nos versos 2 e 3, Jesus ele repreende as pessoas que ali estão, porque ele diz assim: olha, vocês têm a habilidade de olhar para o tempo, e para o sinal do tempo, vocês sabem se vai chover, se vai fazer sol, se vai esfriar. Vocês têm a sabedoria que o mundo dá, porque essa mesma sabedoria os astrólogos também têm. Eles leem o tempo pela escuridão, pela negritude do céu, e eles sabem discernir o tempo a partir disso. Mas as coisas espirituais vocês não têm discernimento. Jesus ele repreende. Por quê? Porque o tempo pode dar para nós uma descrição dos sinais das coisas espirituais. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 10, João tem um entendimento de que o tempo está próximo. Em Efésios, no capítulo 5, no verso 16, Paulo tem um entendimento de que as coisas que estão acontecendo são um sinal de Deus para nós aproveitarmos o tempo e as oportunidades, porque os dias são maus. É interessante nós pensarmos que os sinais das coisas que estão acontecendo são sinais de Deus dados a nós, e nós precisamos ter espiritualidade para fazermos uma leitura coerente das coisas, senão a nossa cabeça pira, porque é tanta coisa ruim no jornal, é tanta notícia gerada através de fake news, mas hoje nós não estamos aqui em busca daquilo que é fato ou é fake, nós estamos aqui em busca da verdade, e a verdade é a palavra de Deus que direciona ao nosso coração, a nossa vida e a nossa alma. Os discípulos em Mateus 24, eles perguntam a Jesus pelo menos 3 coisas. Quantas coisas, gente?
Quais são os sinais da tua vinda, do fim dos tempos e do fim do mundo? Jesus diz, olha para o tempo. Se vocês olhar para o tempo, vocês vão perceber os rumores de guerra e as guerras, pai se levantando contra filho, filho se levantando contra pai. Vocês perceberão que não será o fim, mas é o início do fim. Então quando vocês começarem a olhar todas essas coisas, tenham um entendimento de que o fim está próximo. E qual é o conselho de ti para a gente, Jesus, já que o Senhor não vai dizer o tempo da sua volta? Vigiai, 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 vigiai. Jesus, ele vai nos ensinar através da linguagem do tempo o que? A vigilância. Esteja atento, esteja sóbrio, esteja alerta, esteja ligado, esteja percebido, tenha discernimento espiritual, entenda o que é de Deus, entenda o que não é de Deus, entenda o que provém do Senhor, entenda o que provém do seu Espírito e da sua palavra. Porque vamos falar a verdade, gente, quem está comigo diga amém. A verdade é, a história da humanidade, ela caminha numa linha reta. Alguns dizem que ela é cíclica, a história humana ela é cíclica, ou seja, o que aconteceu no passado acontece no presente e vai acontecer no futuro. Eu acredito que o Deus que criou um céu e uma terra e nos estabeleceu, criou todas as coisas, existe um fim pré-determinado para isso, mas o fim da terra não é o nosso fim. Então eu entendo que a história da humanidade, ela caminha em uma linha reta. Então eu entendo que o fim está próximo, mas é o fim dessa terra, e o Senhor, ele guardará os nossos corações e a nossa alma, e ele nos levará para um novo céu e uma nova terra. Se desse tempo eu falaria sobre um novo ano, falaria sobre uma nova aliança e falaria sobre um novo céu e uma nova terra, mas vamos lá. Eu entendo que Deus, ele preparou para nós um novo céu e uma nova. Por quê? A Bíblia diz para nós lá em Gênesis que Deus, ele contempla a situação do mundo, as coisas como elas estão. Quem está comigo diga amém. E aí Deus, ele fica tão indignado que ele diz assim, bom, eu decidi, eu vou destruir a terra, vou poupar meu servo Noé. Qual é o nome do servo? E quando eu poupar o meu servo Noé, eu vou recomeçar tudo de novo a partir de Noé. Só que quando passa o dilúvio, a Bíblia vai dizer para nós, lá no capítulo 8 de Gênesis, verso 22, que quando o Senhor contempla todas as coisas, e Noé saindo da arca com a sua família, Deus, ele chega ao entendimento de algo e expressa para nós. Olha o que ele vai dizer: enquanto a terra durar, haverá sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, noite e dia não cessarão. Sabe o que Deus está dizendo? Eu entendi que o problema não está na terra, porque na verdade a maldade está inserida no coração do homem, e quando o homem inclina o seu coração para mim, ainda que ele seja falho, mas em mim ele encontra uma oportunidade de ser uma nova criatura. Então o problema não é a terra, o problema está dentro do homem. Então Deus, como conhece o homem do lado de dentro, ele diz assim: eu não vou mais destruir a terra para poder livrar o homem, eu vou preparar o homem para poder tirar ele da terra e levar ele para um novo céu e para uma nova terra. Eu vou de novo para ver se você pega. O que Deus está dizendo? Isso aqui eu aprendi com o Fran, nunca mais esqueci. Quando Deus, ele destrói a terra, Luciano, ele está dizendo, o problema está na terra. Só que Deus sabe que o problema não está na terra, mas ele estabelece uma nova oportunidade para o homem. Aí a partir de um novo homem, ele começa tudo de novo, só que a maldade continua no coração do homem. Então o que Deus faz? Prepara um novo céu, uma nova terra, transforma o coração desse homem que se prostra diante dele e diz: agora eu não vou mais destruir apenas a terra, eu vou arrancar esse homem da terra. Agora eu não vou fazer uma nova terra na terra para que o homem more de novo na terra. No céu eu crio novos céus e nova terra, e de lá eu arranco o homem e trago aqueles que são limpos de mão e puros de coração para próximo da minha presença. Aí quando eu olho para o arco celeste, não é o arco-íris, o arco celeste de Gênesis 9:16, quando hoje eu contemplo o arco celeste, eu vejo Deus continua trabalhando no tempo, porque quando ele diz em Gênesis 8:22 que haveria ainda sobre a terra sementeira,
semente, haveria frio, haveria calor, haveria verão. Deus ele está dizendo: a terra não vai parar de cumprir os seus ciclos, mas sobre o homem eu estabeleço a minha aliança, para que através da minha aliança o homem leia o tempo e saiba que a minha aliança, o meu pacto está sobre a vida dele. Eu quero profetizar que as palavras de Deus ditas a respeito de sua igreja, de sua noiva, permanecem firmes. Eu profetizo que ainda que esteja difícil aqui, o nosso alvo não é a terra, o nosso alvo é a nova morada celestial. Eu não sei se você veio aqui esperando receber algo terrenal, mas o céu me deu uma palavra que provém dele, e a palavra dele é: o tempo está próximo, prepara-te para encontrar com o teu noivo, porque você é noiva. Olha o que desce a minha cabeça agora. No pacto judaico, na aliança judaica, quando alguém noivava, já se era comprometido literalmente como marido e mulher, como homem e mulher, ainda que não havia sido consumado o casamento. Deus está dizendo: você tem um dono, você tem um noivo, o dote já foi pago, esse dote se chama preço de sangue, a nova aliança já foi estabelecida, e eu tenho preparado para ti um novo céu e uma nova terra. Alguém acredita nessa palavra ainda? Alguém acredita na volta do Cordeiro? Aleluia! 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 O insight que eu tive a respeito de tempo é que, se de fato o tempo ele traz todas essas bênçãos consigo e reflete assim o cuidado de Deus, eu acho interessante nós entendermos que, se a ideia de Hadash, Rodesh e Etz está ligado a uma estação, e nós lemos aqui e entendemos que o próprio Deus preserva essas coisas, eu entendo que as estações têm consigo as suas lições. Parece que não, mas as estações do ano têm muito a ver com a nossa vida e com a nossa jornada. Quando a gente fala sobre outono, inverno, primavera e verão, outono, inverno, primavera e verão, outono, inverno, primavera e verão, essas 4 estações diz muito a respeito da nossa caminhada e da nossa jornada. As lições das estações poderiam ser: quando a gente fala de outono, a gente está falando sobre um período de transição. O que é interessante é que entre o verão e o inverno nós temos o outono. Nós temos o que, gente? E o outono, é interessante que a temperatura vai caindo gradualmente. E é nesse período em que geralmente as folhas das árvores caem. Lá no condomínio que nós moramos, no condomínio vizinho, tem uma janela do meu apartamento que nós vemos as árvores. Algumas árvores que tem no condomínio vizinho e na nossa. Nesse período do outono eu reparei que todas as árvores caíram. As folhas das árvores caíram. E o outono ele diz muito acerca de nós. Porque chega um período da nossa vida em que as folhas caem. Aí aquilo que tem uma beleza estética, ela fica desconfigurada. E todos nós que aqui estamos, um dia, se não passaremos pelo outono espiritual. O tempo em que as folhas caem. Só que o que me chama a atenção é que quando Deus vai falar com Jeremias, Deus vai falar com quem, gente? Ele diz assim: Jeremias, eu desde o ventre da tua mãe eu te consagrei às nações, te dei por profeta, te levantarei, você vai anunciar a minha vontade. Ele disse: não, Senhor, sabe qual é? Eu sou menino, não sei falar. Não dá, não é o meu chamado. Deus diz para ele: Jeremias, o que é que você está vendo? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Uma vara de? Você sabia que a vara de amendoeira é considerada a planta vigilante?
Porque ela contraria a natureza, Everton, porque no outono ela frutifica. No período em que a maioria das plantas não produzem, ela produz e dá fruto. Então, quando Deus diz para ele assim, Jeremias, o que é que você está vendo? Ele diz, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus está dizendo para ele, disseste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. A mensagem que Deus tem para Jeremias é, Jeremias, ainda que seja difícil, no tempo presente, ainda que seja difícil, na continuidade das coisas que são naturais, eu vou criar algo sobrenatural. Aleluia. Jeremias, ainda que seja difícil a você, eu tenho para te dizer que o teu ministério frutificará em tempos que são difíceis. Porque eu velo, Jeremias, pela minha palavra para cumpri-la. Então, se eu te levantei, não importa se as outras árvores perderam as folhas, é nesse período de árvore seca que você vai frutificar. Deus está nos ensinando que nos períodos de transição haverá prosperidade. Deus está nos ensinando que nos períodos de transição haverá prosperidade. Levante a mão porque eu senti Deus aqui. Deus está dizendo que nos períodos de transição haverá prosperidade. Porque é isso que a Bíblia diz para nós. No primeiro capítulo dos Salmos, no verso 3, a Bíblia diz para nós lá, você lembra o que a Bíblia diz? Que bendito é o homem que confia no Senhor, ou que não se assenta na roda dos escarnecedores, que tem o seu prazer no Senhor, quando na sua lei medita de dia e de noite. E lá no verso 3 a Bíblia diz, esse será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem, e no seu fruto, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Jeremias vai entender que o seu ministério está firmado em Deus, e seu ministério está firmado em Deus não é por causa dele mesmo, mas é por causa do poder de Deus. Em Jeremias 17 ele vai dizer assim, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, porque ele é como uma tamangueira plantada no deserto, mas bendito é o varão que confia no Senhor e cuja sua força está no Senhor, porque esse é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, as suas raízes se estendem para as águas, ele não receia quando vem o calor, e no ano da sequidão ele não para de dar fruto, as suas folhas continuam verdes. Deus está dizendo, nos períodos de transição haverá prosperidade. Eu estou dizendo para os outonos que a vida prepara, Deus tem uma bênção reservada para você. Eu digo de novo, sem medo de errar, o Senhor está nos ensinando que para os outonos que a vida nos prepara, Deus tem uma bênção reservada para a nossa vida. Nos períodos de transição vai ter prosperidade. Glória a Deus. Inverno. O que falar do inverno? Em outono, Deus tem uma bênção. Em outono, Deus tem uma. E para o inverno, Deus tem uma advertência. Para o inverno, Deus tem uma. Por quê? Porque quando a gente fala sobre o inverno, a gente está falando sobre o período que é caracterizado pela incidência de migrações das aves. É o momento em que as aves migram. É o momento em que alguns animais migram para poder sobreviver. O seu instinto move a buscar alimentação e proteção, e não apenas um ambiente que o agrade, mas é pela alimentação. Em razão disso, as noites são mais longas. E todos nós que aqui estamos, se não passamos um dia passaremos pelo inverno espiritual. Porque noite fala das adversidades, das lutas, das pelejas. E às vezes na nossa vida e na nossa jornada as noites são longas. E Deus não nos poupa das longas madrugadas, das noites frias. É por isso que Paulo, quando ele entende que haverão noites de inverno, ele se prepara para tal. É por isso que eu disse que no outono Deus tem uma bênção, no outono Deus tem uma, e para o inverno Deus tem uma advertência, porque Deus está nos ensinando a nos prepararmos.
Nosso problema é que muitas das vezes nós não nos preparamos para os invernos que a vida propõe para a gente. E às vezes a gente acha que pelo fato de estarmos na presença de Deus, Deus vai nos livrar dos invernos da vida. Só que na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada, haverá noites frias. Alguém está aqui? Conhecedor disso, pastor Rodrigo, Paulo ele vai dizer assim, eu tenho que me preparar para o inverno. E aqui naquilo que ele diz no texto, eu vou do fim para o início. A primeira coisa que ele faz antes do inverno chegar, ele diz para Lucas, traz os pergaminhos. Paulo é adiantado em idade, não sabe o que vai acontecer da sua vida, é bem provável que ele morra, mas ele está dizendo, eu preciso cuidar da minha mente, do meu intelecto, da minha maturidade espiritual. Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento, mas ele está dizendo, eu entendi que ainda não se esgotou aquilo que Deus tem para a minha vida, eu preciso estar focado nas coisas que Deus tem para a minha vida, independente das adversidades, da minha idade, das noites frias que me sobrevirão, eu preciso estar preparado. Ele vai dizer, Lucas, traga os pergaminhos para mim. Ele é um homem que tem um alto índice de sabedoria, mas ele entende que na presença de Deus, ele ainda pode conhecer um pouco mais a respeito de Deus, da sua presença. Ele vai dizer, traga por favor a capa. Aqui ele não está preocupado apenas com o seu intelecto, ele está preocupado com a sua vida física. Ele está dizendo para nós, se eu estou preocupado com o meu intelecto, com a minha saúde emocional, eu preciso cuidar do meu corpo, porque é bem provável que no lugar onde ele está, ele não tem um guarnecimento. Então ele diz, traga a minha capa, porque eu sei que as noites serão longas e frias, mas eu preciso cuidar do meu corpo, se eu ainda quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Tem gente que cuida do intelecto, mas não cuida do físico, cuida do físico e não cuida do intelecto, mas o céu está dando a receita para a gente aqui, cuida da tua vida espiritual e cuida do teu corpo. Aliás, eu quero liberar uma palavra de Deus para você, você recebe? Se eu não estiver falho, terceira carta de João, verso 2, ele vai dizer ao amado Gaio, eu desejo que assim como vai bem, a tua alma vá bem em todas as coisas, bem como a tua saúde. Eu sei que até na enfermidade Deus tem propósito, e às vezes quando Deus quer Ele não cura, mas Deus está dizendo para alguém aqui, cuida do teu espiritual, cuida do teu intelecto, cuida da tua vida. Deus está dizendo para alguém, pela revelação da palavra, volta lá, leva o exame, vê como é que está a tua coluna, a tua corrente sanguínea, o teu coração, o teu cérebro, porque eu cuido de ti, mas aquilo que é para você fazer, você precisa fazer. Para de ser teimoso, aprende a ouvir, porque o Senhor tem cuidado de ti, da tua vida, da tua alma, mas nós precisamos nos preparar para o inverno. Levante a mão ao alto, porque eu tenho uma palavra de Deus aqui. Eu profetizo que se há enfermidades alojadas no seu corpo, pelo poder que há no nome de Jesus agora, eu repreendo esta enfermidade. Eu profetizo que você vai voltar nesse altar e vai dizer, eu fui tocado pelo poder da palavra. Emara Súria e a Soria Raiotergia. Aleluia. Terceira lição que ele me ensina: volta para pedir perdão, porque não é porque você é Paulo, você é um cara que acerta sempre. Paulo errou no começo da caminhada, porque no começo da caminhada a gente está emocionado, no começo da caminhada a gente fala besteira, no começo da caminhada a gente toma atitude que não é para tomar. Ele vai lá, briga com Barnabé, briga com João Marcos, diz assim, esse João Marcos é muito menino, eles tinham uma viagem missionária programada, o menino não aguentou, voltou, porque campo missionário não é para qualquer um. Só que Paulo não tem maturidade para entender que era o tempo do rapaz, e aí ele cria uma confusão, Barnabé vai para um lado, Paulo vai para o outro, mas só que lá na frente ele vai dizer, eu sei que o inverno está chegando, então é tempo de me reconciliar, me retratar com quem eu briguei, e na verdade tem coisa que Deus vai colocar decisão na nossa mão, e Paulo entendeu, se eu quero passar e suportar esse inverno, eu vou me reconciliar, porque na verdade lá atrás eu errei, mas hoje eu entendi que Marcos é muito útil para o ministério. Deus está dizendo para alguém, eu cuido da sua saúde psíquica, emocional, física, mas eu também preciso cuidar da tua saúde espiritual. É tempo de reconciliação. Deus está falando sobre isso desde sexta-feira, e eu
ouvi aqui depois do culto, que é desde quarta que Deus está falando sobre isso. Então eu me aproprio daquilo que foi dito e daquilo que Deus está ministrando ao meu coração, e eu profetizo um tempo de perdão. Sabe por quê? Quem perdoa tem a vida livre, quem perdoa não fica preso ao passado, quem perdoa, oh glória! Eu vim aqui profetizar que o perdão de Deus vai ser derramado sobre o teu coração, porque nem oferta Deus aceita com o coração amargurado. Jesus ensinou, ele disse: se tem uma oferta, vai levar até o altar. Se tem algum problema, é melhor deixar a oferta e ir lá, se reconciliar. Reconciliou, volta e entrega a oferta. Se não quer, leva 2, 3 testemunhas, que seja dito isso, mas que você abra o seu coração para perdoar. Por quê? No perdão tem um problema, no perdão tem um às vezes não é a qualidade da terra, e às vezes o problema não está em quem semeia, às vezes está na terra que não é preparada. Você sabia disso? A Bíblia fala para nós que tem sementes que às vezes a gente planta, não consegue preparar o terreno, aí umas caem entre os pedregais, outras caem entre os espinhos, outras caem à beira do caminho, às vezes algumas caem na boa terra. Tudo bem que isso daqui está falando de reino, mas trazendo para o campo do perdão, às vezes tem a semente boa, e às vezes o problema não é a qualidade da semente ou aquele que semeia, é a terra que não foi preparada. Aí às vezes a terra que não é preparada está cheia de espinho, está cheia de pedra, não tem espaço na terra que é boa, vai ter que semear no meio do caminho, no canto do caminho. E aí o que acontece? No canto do caminho as aves arrebatam, nos espinhos ele sufoca, nas pedras não tem raiz para poder crescer. Mas Deus está dizendo: faça a tua parte, porque eu te conheço. Faça a tua parte, porque eu te conheço. Perdão, irmão, perdão, antes do inverno. 4º lugar, encerra a lição do inverno. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, se não der glória agora, eu jogo a minha Bíblia na tua cabeça, de verdade. Porque Paulo diz assim para a gente: valorize quem não vai embora nos dias difíceis. Ele diz assim: ô Lucas, Demas me abandonou, amou o presente século, mas eu valorizo quem fica nos dias ruins, eu valorizo quem não me abandona nos dias difíceis da minha caminhada. Eu profetizo que a ausência de pessoas não vai te impactar a ponto de menosprezar quem fica quando todo mundo vai embora. Amara Shoriaia. Porque na verdade Deus sabe quem entra e quem sai da sua vida. Porque uma das lições do verão é que no verão você tem pancadas rápidas de chuva. É repentino. Tá sol, 30 graus, só que aí a atmosfera aquece muito, sobe muito rápido o vapor da terra, forma as nuvens, quando você vê, a tempestade está armada. E às vezes nas tempestades repentinas, a gente perde a noção de Deus, de vida espiritual, de verdade celestial, de profecias, de verdades divinas, porque às vezes a pancada da chuva vem tão forte que a gente pensa que não vai suportar. Elias viveu isso. Depois de uma forte pancada de chuva, depois de 3 anos e meio mais ou menos sem chover, Acabe chega em casa com a capa toda molhada, com a roupa toda molhada, e diz para Jezabel: Elias não só orou para que pudesse chover, mas como sacrificou, desceu fogo do céu, e nesse fogo do céu que desceu, os profetas morreram. A atribulada diz assim: fala para Elias, que se ele não fizer com ele mesmo o que ele fez com os profetas, eu vou mandar tirar a vida dele. Só que o que ela queria fazer? Ela queria bagunçar a mente do profeta. Às vezes a pancada de chuva vem só para dar uma bagunçada, e a gente não entende, porque se Jezabel quisesse realmente matar Elias, ela não ia enviar um mensageiro, ela enviaria um soldado, ela enviaria um assassino. Então o que ela quer fazer? Atingir a mente do profeta. Aí na pancada de chuva o profeta perde a instabilidade emocional. A Bíblia diz que ele vai para o deserto, e lá no deserto ele pede para si mesmo a morte.
morte. Tinha um moço que caminhava com ele, ele deixa o menino e passa a caminhar sozinho, debaixo do pé de zimbra. Ele diz: Deus, sabe qual é a verdade? Todo mundo que veio antes de mim morreu, e só falta eu, então faz o seguinte, me mata agora. Você sabia que Elias estava com sintomas depressivos, não queria comer, abandonou seu moço, queria ficar sozinho, e pediu para si mesmo a morte. Mas naquele dia Deus sabia o que ele precisava de um descanso, uma nova alimentação e o reforço do céu. Aí Deus diz assim: tem pão e tem brasa, tem pão cozido na brasa e tem água para você poder tomar. A tua caminhada será muito longa ainda, e eu vou colocar no teu caminho alguém que não vai te abandonar. Até quando você falar para ele, vai embora, ele vai ficar do teu lado. Levanta aí, pastor. Aí a Bíblia diz que Deus, ele vai lá e prepara Eliseu. Prepara quem? Aí está lá Elias e Eliseu. Elias sabe que vai ser tomado por Deus. Você vai tirar foto, né, varão? Sangue de Jesus tem poder, vai virar meme. Senta aí, pastor. Vem você, Fran. Eu tô ligado, irmão. Eu sou espiritual. Eu tô no mistério aqui. Elias está aqui com Eliseu. Diga glória a Deus. Aí tem um momento que Elias fala para Eliseu: ó, Deus vai me tomar. Então faz o seguinte, vai embora. Eliseu diz: vou ficar. Ele pega e fala assim: Eliseu, vai embora. Ele diz: vou ficar. Eliseu diz assim: vai embora. Ele diz: vou ficar, não te deixarei ir. Obrigado. Eu araiaxanda comanaia. Deus sabe quem permite entrar e sair da tua vida. Levante a mão, porque tem uma atmosfera espiritual aqui. Tem perdão, tem renovo e tem reforço da parte de Deus para a tua vida. As pancadas de chuva não vai matar teu ministério. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu creio. Ah, irmão, a gente que lida com coisas espirituais, é cada pancada de chuva que vem. Esses tempos atrás eu estava tão angustiado, e eu falei: Jesus, eu não sei de onde é, mas de algum lugar vai vir. Aí numa semana o Daniel, uma tosse, uma febre, e a gente resiste para poder levar a médico, porque expõe muito a criança, a gente não gosta muito, eu não gosto, na verdade eu não gosto muito. Aí chega lá, quase pneumonia. Falei: meu Deus, é espiritual esse negócio, né? Tratamos, antibiótico, tudo. Teve uma quarta-feira que até falei: pastor, não vou, a Pamela está em viagem e vou vigiar. Só que aquele peso, irmão, eu já vivi algumas experiências espirituais, assim, de inexplicáveis. Eu falei: Senhor, eu não sei de onde é, mas me guarda. Eu não ia nem falar porque a Pamela está aqui, eu achei que ela ia estar lá embaixo, mas enfim. Aí semana passada eu estou subindo uma avenida próximo da minha casa, uns 500 metros, e tem um cruzamento, a preferencial é minha. Aí eu vi um carro embicado, mas eu falei: bom, ele não vai ir, a preferencial é minha. Não estava atrasado, estava com pressa. O homem não se atrasa, o homem anda apressado. Falei assim: Jesus, eu não vou, né? Até porque se eu não estou vendo, vem alguém atrás, colide, e aí complica também, né? Falei: bom, ele não vai. Isso em fração de segundos, quando eu vou ver, o cara está em cima do meu carro. E eu, irmão, com o meu carro é um amor. Eu desci do carro pela outra porta, respirei e falei: pô, rapaz, você está bem? Tô bem. Resolvemos lá o que tinha para resolver. Aí domingo passado fui atender uma agenda. Deu uma paz na hora, sabe aquela paz? Corpo dolorido, cabeça doendo, mas veio uma paz tão grande. Aí domingo passado eu fui numa igreja pregar. Aí veio uma irmãzinha, sabe aquelas irmãzinhas? Aquelas irmãzinhas. Aquelas. Eu não vi quem era, que eu estava de olho fechado. E ela veio, tal. Falei: eita. Ela pôs a mão sobre mim, ela não sabia de nada. E disse assim: o espírito da morte te rondou. Mas eu te livrei.
Aí eu estava aqui no altar e lembrei que 3 meses atrás o Miguel acordou de madrugada. Irmão, pensa num cara ruim para acordar, sou eu. Eu acordo ele chorando. Quando eu abracei ele, falei: filho, o que está acontecendo? Ele disse: papai, eu sonhei que Deus te levava para o céu. Às vezes, irmão, é cada pancada de chuva, mas o Deus que nos conhece segura o nosso ministério, segura na nossa mão. E até naquilo que é espiritual, Ele nos livra. Coisas materiais, irmão, vem e vai, mas o importante é que a minha família está intacta, o rapaz está intacto, eu estou aqui pregando para você. Quando chegar o tempo de Deus, irmão, vai ser bênção. Minha esposa vai arrumar um homem bonito, cheio da grana, rico. Mas enquanto isso, irmão, eu não vou parar de fazer aquilo que Deus me comissionou para que eu faça. Aleluia! Deus sabe, pastor, o que faz. Deus sabe o que faz, porque na sexta-feira era necessário aquilo que aconteceu, porque eu disse: Satanás, você não vai tentar tocar na saúde dos meus filhos, tocar nos meus bens materiais e vai passar ileso. Sai agora em nome de Jesus. Deus sabe. Eita! Eu profetizo que dos verões com pancadas de chuva, o Espírito de Deus está guardando a tua vida, a tua casa, a tua chamada, o teu ministério. Eu profetizo que Deus está guardando tua casa, a tua vida, a tua chamada, o teu ministério. Isso que está ocorrendo aqui não é fruto do meu entendimento, não é emocionalismo da minha carne, é o Espírito Santo de Deus trabalhando em nosso meio. Está difícil, mas você vai ter graça de Deus para suportar as pancadas de chuva. Eu não sei se você pode por 30 segundos levantar as suas mãos, abrir a sua boca e ser grato a Deus pela vida, pela respiração, pela tua casa, pela tua família. Muitas coisas vêm e vão, mas você está aqui de novo. Aleluia! Aleluia! Emara soria raioteria saiorebria. Emandrio sobre a raioteria raia sérvia. Enjo soria raiotera marachanda comanaia. Enjo soria raio camandara suria raiate. Emondria soio roma cala suria raiotebria. Que bondo comanara suria raia saio comanara saio. Há uma nuvem de glória aqui neste lugar esta noite. Há uma nuvem de glória aqui neste lugar esta noite. Adentra neste ambiente, nesta atmosfera. Recebe renovo da parte de Deus aí. 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 Recebe renovo. Oh glória, oh maravilha. Emarassúria raia. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe por que vale a pena estar aqui, irmão? Porque na nossa jornada tem outono, tem inverno, tem verão, mas também tem primavera. Haverá tempo de colheita para as nossas vidas. Tem gente que está dizendo: eu já vivi as pancadas de chuva, eu já vivi as noites frias, eu já vivi o período em que as folhas caem. Deus está dizendo: se prepare, porque antes do ano terminar, você vai colher tudo aquilo que foi plantado. Eita glória! Deus diz pela boca de Joel: você precisa se alegrar em Deus e entender que quem manda
Na chuva seródia e na temporã sou eu sei que o período certo de derramar chuva é no momento da plantação e antes da colheita, mas haverá colheita, haverá colheita, haverá colheita, haverá colheita, haverá colheita. Oh glória, os amonitas não vão levar tudo aquilo que foi plantado, nem que Deus tenha que te dar estratégia e você ir para o lagar, malhar trigo, mas Ele não vai levar, não vai levar, não vai levar, vai ter colheita. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Fique de pé. Glória a Deus! Glória a Deus! Grande é o teu nome, Jesus. Você canta, Basa? Podemos fazer um ato profético aqui? Diga para quem está ao seu lado, me chama para o culto de ação de graça. Quando a bênção chegar, não adianta. Não vai esquecer do altar, não. Quando a bênção chegar, que Deus seja o primeiro a ser celebrado. Quando a bênção chegar, que o nome de Deus seja o primeiro a ser glorificado. Eita glória! Faça assim com as suas mãos em sinal de que você vai receber. Diga assim, Deus, diga mais forte, Deus, eu já vivi o outono, o inverno, o verão, mas eu creio, não, assim você não está acreditando, diga eu creio, que ainda em 2021, eu vou colher os frutos da primavera. Bate na mão de quem está do seu lado e diga para ele, você vai colher os frutos da primavera. Diga, você vai colher os frutos. Oh! Levante as mãos para o céu e diga, Deus, eu já vivi o outono, o inverno, o verão, mas eu profetizo a primavera. Queremos o teu nome. Oh, meu Deus! E agradecer-te por tua obra em nós. Quem confia, brada! Confiamos em teu infinito amor. Diga isso. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, toda a terra.
grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra um inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Declare comigo. Pois só